Bem-vindos ao Na Corda Bamba, um podcast do Esquerdanet sobre condições de trabalho no setor da cultura. Neste episódio, falamos com o ator Miguel Nunes sobre a profissionalização e a transição da academia para a vida profissional. Se calhar queria começar por perguntar assim de forma muito abrangente, o que é que tu entendes por precariedade na cultura? Bom, entendo que a precariedade é tudo o que não deveria acontecer na nossa relação individual com o trabalho, individual e coletiva, porque significa que há um conjunto de fatores, e neste caso comportamentos, que são tidos que fragilizam esse mesmo trabalho, de diversas formas, seja de uma forma em termos de comportamentos na relação entre entidade patronal e trabalhador, seja nas condições contratuais, remuneratórias ou não. Eu acho que é muito significativo, por exemplo, eu desde que comecei a trabalhar como ator e depois de ter estudado na STC, na Escola Superior de Teatro e Cinema, ao longo destes anos fui assistindo a muitos colegas meus que foram desistindo. E penso que isso é muito significativo da fragilidade e da própria precariedade do trabalho, que se ela não existisse, eu acho que não faria com que tanta gente se desligasse da sua carreira e dos seus objetivos de se tornar um ator, ou uma atriz, ou um artista, ou um intérprete, no caso. Portanto, acho que há uma ligação estreita também entre a capacidade que uma pessoa tem para focar neste trabalho e a precariedade que experiencia no ramo. Sim, acho que sim. E tu, como ator e, enfim, nos diversos contextos em que te inseres, como é que já experienciaste esta precariedade? Não só já assisti a comportamentos que são impróprios numa relação profissional entre diversas chefias para com quem está a ser contratado, no caso, porque depois existe a questão da hierarquia, e essa hierarquia sendo estabelecida e não havendo uma relação profissional que é mediada por certos valores, normalmente quem sofre com essa falta de valores é a pessoa que está mais abaixo na hierarquia, e normalmente são os artistas que são contratados. Já assisti a alguns comportamentos abusivos, comigo nunca, acho que também tive a sorte de não permitir que esses comportamentos se estendessem por muito tempo, mas no fundo acabam sempre por causar algum impacto. E eu acho que isto vem muito das condições às vezes não serem as desejadas, como eu estava a dizer. Mas depois também, por exemplo, nas condições que são acordadas em contratos, por exemplo, e hábitos que se foram tendo, e eu acho que isto não é só na área da cultura, é um bocadinho transversal a outras áreas, que é, por exemplo, os prazos de remuneração. Há, por exemplo, prazos de pagamento a 90 dias, a 60 dias, quer dizer, isso é completamente contraditório com o estilo de vida que nós praticamos ao mês, não é? Quer dizer, nós pagamos contas ao mês e não a 90 dias, pagamos a renda no fim do mês ou no início do mês seguinte e não daqui a 90 dias, portanto, há uma diferença entre aquilo que está estabelecido na indústria e na cultura e aquilo que as pessoas realmente precisam para viver. No impacto nas suas vidas diárias. Tu falavas ainda agora dos comportamentos, podes especificar alguma coisa em concreto que queres dizer com estes comportamentos? Olha, por exemplo, uma coisa que está a acontecer em França e que não tem tido impacto nenhum aqui em Portugal, a questão do Me Too, que inúmeros atores e atrizes muito importantes em França têm denunciado comportamentos abusivos. Em Portugal esses comportamentos certamente existem, não são, aliás, houve uma entrevista, até uma reportagem da Máxima, muito recente, que entrevistou alguns atores e atrizes que falavam sobre esses mesmos comportamentos, que são indesejáveis e são práticas que, no fundo, estão de braço dado com a própria precariedade. Elas só acontecem porque essa precariedade existe e porque fragiliza as pessoas, como eu estava a dizer, que estão mais abaixo na hierarquia, que são contratadas. E depois eu
há outra questão que eu também acho que isto advém de uma falta de reconhecimento que as artes podem ser uma profissão, ou seja, podemos ser trabalhadores nas artes. E essa falta de reconhecimento que nós temos enquanto trabalhadores também não permite uma união na nossa classe. Por exemplo, posso dar o exemplo de quando aconteceu a pandemia e que estávamos muito preocupados com a questão de se receberíamos ou não apoios e tudo mais. De repente houve muitas inscrições no sindicato. Eu também me inscrevi nessa altura no sindicato porque percebi que era o sindicato a única estrutura que me poderia eventualmente proteger ou mediar essa relação com as entidades que estavam a promover os apoios ou não. Interessante, falaste aqui de muitas coisas diferentes, acho que vamos abordá-las todas um bocadinho, mas começar aqui por esta ideia, acho muito interessante que tu trouxeste, de que há uma espécie de consequência cultural, mas também na prática da precariedade, não é? Falaste também tu, há outros casos, assédio laboral, outras questões. Queres expandir um bocadinho mais sobre essas consequências da precariedade? Sim, ou seja, eu também já estive em trabalhos que infelizmente havia práticas abusivas de relações nessas mesmas dessas chefias para com atores ou atrizes que estavam numa situação de mais fragilidade e por exemplo, nenhuma pessoa que se reconhecia como vítima. Eu lembro-me de ficar um bocadinho surpreendido que as pessoas não sabiam que existia um sindicato, por exemplo. E eu acho que falta um bocadinho olhar também para o sindicato como uma estrutura que não só intervém em casos de emergência, mas que pode ser uma estrutura que pode mediar o trabalho, realmente as condições de trabalho efetivas, entre o trabalhador e a entidade patronal de uma forma saudável. E não em situações de emergência, por exemplo. Ainda sobre esta questão das consequências da precariedade, achas que contribui alguma coisa, muito aquela ideia de que o artista tem que sofrer e, portanto, há um bocado essa cultura enraizada de que o sofrimento, e que está um bocadinho ligado ao que estavas a falar de se é ou não trabalhador na cultura, mas de que tem que sofrer e, portanto, as pessoas justificam assim não denunciar tanto essas situações? Eu não sou um ator do método, portanto não acredito nada nessa romantização da profissão. Ou seja, não sou ator do método, isto para dizer que não acho que precisa de viver uma experiência para representar essa experiência numa ficção. E, sinceramente, essa romantização da profissão acho que contribui, sim, para uma visão e para um certo tipo de comportamentos em relação à profissão que são negativos. E esta questão de não se ver, enfim, um bocadinho desligada, mas de não se ver o artista como trabalhador e de não haver falavas há pouco, não haver uma união de classe, achas que também tem um impacto na forma como a própria relação laboral na cultura está estruturada? Sim, eu acho que criou um certo individualismo e eventualmente as pessoas estão muito mais focadas nos seus caminhos individuais do que propriamente num trabalho coletivo, o que é quase contraproducente com aquilo que nós praticamos desde a formação, não é? Porque, enfim, o trabalho do ator só acontece em contracena, mesmo, a menos que seja um monólogo, obviamente, mas todo o trabalho de formação existe essa sensibilização para o trabalho coletivo, de construir uma peça, para o trabalho colaborativo entre os próprios artistas, com as outras áreas de cenografia, de iluminação, de produção e tudo mais, ou seja, é um trabalho que quase não deveria isolar tanto os trabalhadores, mas eu acho que também isso é um reflexo da própria sociedade nos últimos anos. Por exemplo, lembro-me de conversar às vezes sobre isto com a Eunice Munhoz, e a Eunice Munhoz lembro-me de dizer que quando ela começou a trabalhar, ou quando já era uma atriz com uma carreira já mais sólida, havia um reconhecimento até maior pela profissão do que existe hoje em dia. Tu falaste aqui desta ideia de construir alguma coisa em coletivo, a peça, etc. Achas que
a fragilidade, enfim, nós falamos de precariedade, falamos de fragilidade, quer seja falta de financiamento, quer seja nas condições laborais, achas que também erode um bocadinho essa ideia de construir um projeto em conjunto? Acho que sim, obviamente que a falta de apoios, e não só, mas depois também dificulta bastante o acesso do próprio público a projetos artísticos. E fala-se muito de levar projetos para, por exemplo, para outros, a descentralização dos projetos e não sei o quê, mas eu acho que se fala pouco em desenvolver cultura local, por exemplo, sem ser aquele pretenciosismo de querer levar tudo o que se produz aqui para outros locais, mas o que é que se pode dar oportunidade para se produzir cultura local? Que oportunidade é que essas localidades têm para produzir projetos culturais? Porque isso no fundo depois acaba por se refletir em muitas coisas e até politicamente reflete-se na consciência até política dessa mesma localidade ou dessa população. Estas coisas que fomos aqui falando, por exemplo, do impacto que tem nos projetos coletivos, eu pergunto-me que impacto é que a precariedade neste sentido de dificultar projetos coletivos tem também no conteúdo, nas próprias peças que se escolhem fazer, nas próprias filmes que se escolhem filmar, tem a ver também muito com o financiamento. Achas que há esse impacto real de a forma como a indústria está estruturada para que conteúdos é que se fazem? Acho que sim, já é um hábito tão enraizado que, sinceramente, às vezes há projetos que, ou seja, há até trabalho não remunerado, mesmo na cultura, e às vezes essas relações, mesmo que o trabalho seja não remunerado, porque tem diversas especificidades, ou porque é de estudantes, ou porque é de um filme sem financiamento de alguém que está a começar, já está tão presente na nossa vida profissional que eu diria que às vezes tem impacto ou não nessa mesma, nos conteúdos dos próprios projetos, mas por outro lado também acho que acontece, já fiz projetos que, ou seja, o dinheiro não comanda propriamente, as condições financeiras não comandam propriamente o destino artístico do projeto. E isso também é muito interessante, ou seja, mas também envolve um esforço maior das pessoas, não é? Também há uma dificuldade, creio eu, talvez tenhas uma opinião mais concreta sobre isso, no acesso à profissão por causa da questão dos recibos verdes e da forma como os próprios pagamentos e os atores têm uma relação laboral com as empresas ou com os estúdios, com as produções ou com os teatros, depende do ramo, que fazem as peças, filmes, etc. Qual é a tua experiência com isso? Achas que o modelo atual tem funcionado bem ou nem por isso? O Estatuto da Cultura, por exemplo, que foi importante ter sido legislado, ainda não é suficiente. Isto porque ele não discrimina, ou digamos, ele não atenta à especificidade de cada trabalho dentro da própria cultura. Porque não é a mesma coisa ser ator, ou não é a mesma coisa ser bailarino, ou ser escultor e tudo mais. O próprio trabalho tem especificidades diferentes. E depois, sendo um trabalho que às vezes tem períodos tão curtos, não é quase possível aquilo que o Estatuto propõe de teres que estar ligado a uma estrutura para depois poder, durante X tempo, para depois teres acesso a diversos subsídios. E nisso, por exemplo, o Estatuto dos Intermitentes em França funciona de uma forma mais justa, que é uma contabilização num ano. A pessoa tem que preencher X dias de trabalho para depois poder sim ter acesso aos subsídios se ficar sem trabalho. Portanto, a forma como o próprio Estatuto funciona está a impedir que as pessoas tenham acesso depois aos subsídios que ele garante. Isso é interessante. Mas ainda nesta relação de acesso dos estudantes ao mercado de trabalho, eu tenho interesse nisso porque creio que isso se expande de uma forma geral a todo o mercado de trabalho, de forma geral. As pessoas saem da faculdade e é difícil acederem, ou pelo menos ter um trabalho estável,
que depois levam uma carreira. Sentes que na cultura, ou neste caso como ator, ainda é mais difícil? Sentes que neste momento tens uma carreira estável e continuares a ter, ou podes a qualquer momento ter que, enfim, ter que procurar outro trabalho, ter que mudar de ramo? Não, sinto que a qualquer momento posso ter que mudar de profissão ou ter outro trabalho. Porque eu acho que isso também é um reflexo da própria precariedade do trabalho na cultura, que é, não te permite não te permite olhar para o horizonte ou seja, permite ter uma ideia daquilo que tu queres fazer. No meu caso, eu sei aquilo que gostava de fazer enquanto profissional, não sei se consigo, e essa incerteza, que eu acho que é comum a quase todos os artistas em Portugal, pode trazer alguns problemas, efetivamente problemas, por exemplo, de saúde mental, de ansiedade e tudo mais. E por isso é que eu acho que muita gente às vezes faz a decisão inteligente de acordo com estas incertezas todas que a profissão nos gera, de acabar por mudar de profissão. Mas é pena, porque se perdem grandes profissionais assim. Ou seja, acho que o Estado também deveria ter alguma responsabilidade em proporcionar que a carreira de um artista, não é? Quem escolhe ser artista em Portugal, pudesse ter um caminho com mais horizonte. Já nem digo mais sólido, mas digo com mais horizonte. E como é que, na tua opinião, isso se faria com a tua experiência? Ou seja, o que é que te ajudaria? Bom, acima de tudo, eu acho que aumentar os apoios para a cultura é essencial. Não só os apoios para projetos que se fazem na área da dança, do teatro, das artes plásticas, do cinema e tudo isso, porque é importante que o Estado continue a garantir que exista produção cultural. Aliás, eu acho que é uma responsabilidade do Estado mesmo. E depois garantir que as escolas que dão formação artística, no caso especificamente das faculdades, têm as condições apropriadas para que esses profissionais se formem com as melhores condições possíveis, não é? Quer dizer, não é possível o Conservatório de Dança, nos últimos anos em que estava, não é possível nenhum bailarino fazer formação em condições, nas condições em que o Conservatório estava. Imagino que, como ator, também já tenhas trabalhado com muitas companhias, muitas produtoras diferentes. Achas que, para além de um problema que é, ou seja, o teu enquanto ator, de não conseguires ver este horizonte que falavas, as próprias companhias, produtoras, associações também têm esse problema de não poder não saber se contam com financiamento para outro projeto, para o ano, etc.? Acho que sim. Olha, por exemplo, quer dizer, eu não quero também sair daqui e dar uma perspectiva totalmente negativa. Eu acho que também há pessoas, obviamente, se eu não acreditasse nisto, já tinha provavelmente mudado de profissão. Há artistas muito bons em Portugal e há estruturas que trabalham muito bem em Portugal, mas muitas vezes, é verdade que na maior parte das vezes vivem num sufoco muito grande para perceber se conseguem manter o seu trabalho a longo curso. Não podemos esquecer o que aconteceu com o Teatro da Cornucópia, com o que está a acontecer com os Artistas Unidos, que ficou sem espaço, não é? E isto depois também tem a ver com outros problemas que se interseccionam, não é? Com o direito à cidade, com o direito da população que vive no centro da cidade à cultura, que estamos a deixar de ter o direito ao espaço, o direito ao lugar e o direito à cidade. E os artistas também sofrem com isso. Obrigado por ouvirem. No próximo episódio falamos com o técnico audiovisual Tomás Cazot sobre os bastidores das produções cinematográficas.